Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando O Tempo Está Próximo sobre o Apocalipse e a aula de hoje tem como título As Bestas do Dragão. Então, na aula anterior, capítulo 12, nós vimos o dragão e a mulher, o início do conflito. E agora, então, nós vamos ver o desenrolar das bestas do dragão. E quando a gente escuta a besta, anticristo, vem à nossa mente, né? E o que acontece é que há o espírito do anticristo, que é tudo aquilo que se opõe a Deus, Jesus e os seus seguidores, e que sempre esteve presente desde o começo até agora, né? Mas haverá também um anticristo, né? Que é o anticristo, que é uma pessoa, a personificação de Satanás. Então, observando essas duas conotações aqui, vou citar o que o autor da revistinha nos coloca. Diante disso, é muito importante ter uma perspectiva clara sobre que figura é o anticristo e seu papel como opositor do povo de Deus. Então vamos voltar lá para o relato de Apocalipse 13. Então, João, ele vê duas bestas, como diz o texto, ou, se você preferir, dois monstros. Um monstro que saiu da água, que tinha um corpo que parecia de leopardo, 7 cabeças, com bocas de leão e 10 chifres, e as garras como se fosse garra de urso. E ele viu um outro monstro que saiu da terra, que tinha chifres de bode. Eu não achei a figura do outro monstro, então eu pus o bode bonitinho. Quando nós vemos isso, o relato segue e nós chegamos à conclusão que esses dois monstros são, na verdade, dois seres humanos, ok? Mas vamos destrinchar um pouquinho o porquê da figura. Esse monstro que tem 7 cabeças, o número 7 na Bíblia, ele remonta à perfeição ou plenitude, ok? E 10 chifres. Quando você multiplica 7 por 10, que número que você chega? 70. Lá nos escritos de Moisés, nós chegamos à conclusão que Deus, quando ele fala sobre nações na Bíblia, ele usa o número de 70, ok? Então você tem lá o relato que Deus separou as nações de acordo com o número dos filhos de Israel, e quando os filhos de Israel, que era Jacó, chegaram no Egito, eles eram no total 70 pessoas. E você tem lá nas descrições dos sacrifícios de Levítico, 70 representando as nações, ok? Então, quando a gente vê isso, a gente vai olhar então que esse homem, ele tem então o poder, porque ele tem a plenitude, sobre o globo terrestre, sobre as nações. Né? Lembrando que esse 70 é uma representação bíblica. Se você entrar no Google e fizer uma busca, você vai achar entre 193 a 216 nações, ok? Mas na representação bíblica, 70 é o número de nações. Então, esse monstro que João viu saindo do mar, ele representa então um poder político sobre a terra. E o outro monstro, ele tinha chifre de carneiro, o chifre de bode. Quando você fala bode, carneiro, o que te lembra? Sacrifício. Então, essa outra personagem, ele terá um papel religioso. Então, aqui nós chegamos à conclusão que aqueles monstros são duas personagens, dois seres humanos. Um terá, então, o papel político, ele será o presidente do mundo, ou o rei do mundo, o imperador do mundo, e o outro será o profeta, ou sacerdote do mundo, agindo em conjunto. E como será o desenrolar desse governo que o texto chama o governo da besta? Primeiro, a adoração ao dragão, que é Satanás, e a adoração à besta que saiu do mar, é o anticristo, ou seja, é aquele que tem o papel político, né, o imperador ou o presidente do mundo. A adoração à imagem da besta. A besta que tem o papel religioso, ele fará uma imagem e fará com que as pessoas adorem essa imagem.
E essa imagem, o texto diz que ela terá poder para matar quem não se prostrar perante ela. Aí a nossa imaginação vai longe, a gente pode pensar que é um robô, ou mesmo uma estátua que tenha olho laser, e esse laser mira e atira um míssil, ou mesmo laser destrói, alguma coisa do gênero, ok? O fato é que a personagem que tem a representação religiosa, ela fará com que todas as pessoas que aceitaram o governo da primeira besta se prostem a ele, ou seja, façam ações de adoração, tanto àquela pessoa como à imagem, e ele criará um sistema que vai ser um sistema socioeconômico religioso, que é uma implantação de uma marca, tanto na mão como na testa, e essa marca está ligada com o sistema bancário, com tudo. Por quê? Quem não receber essa marca não vai poder trabalhar, né? Então, ele terá então uma implementação de um sistema socioeconômico mundial e religioso, que é o 666. Eu já escutei várias interpretações sobre esse 666. Primeiro, o número 666, que seria diferente do 777, que o 7 remonta à perfeição, a Deus, e o 6 é um a menos, é o número de homem. Então, essa é uma das interpretações. Em hebraico, você coloca as letras como representante de números. Então, se eu fosse escrever isso aqui em hebraico, eu encontro Vav, 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 que nas letras ocidentais seria www. Aqui o que a gente vê como www é o nosso sistema de internet, que hoje em dia você faz praticamente tudo pela internet, né? Até pagamentos, né? Tá aí o nosso Venmo aqui nos Estados Unidos e o Pix no Brasil, né? Que você faz sistema de pagamento pela internet. E eu também escutei uma interpretação que quando você olha esses números, né? Essa parte aqui no texto original, João teria desenhado não o que seria a letrinha em grego do 666, mas ele teria copiado um caractere árabe, né? Então, se você olhar isso daqui, esse caractere árabe que está escrito ali é a profissão de fé deles, né? Que eu não lembro perfeitamente, mas é alguma coisa que diz que Alá é Deus e Maomé é o profeta. E isso você vê nesses homens que se destroem, né, nos bombas, nos terroristas, eles sempre têm ou uma bandana ou alguma coisa no braço e tá essa inscrição. E a bandeira de alguns países muçulmanos também tem essa inscrição ou tem o símbolo, né, a meia-lua, a estrela e a foice, né? Então, essas são as interpretações sobre o sistema econômico, socioeconômico, religioso que as bestas irão implementar aqui na Terra. Aí nós vemos para as aplicações que temos desse texto. A primeira aplicação que nós temos é contra a interpretação do texto. Então, o texto pode ser interpretado de três formas. A parte histórica, ou seja, quando você lê o relato do Apocalipse 13, João está simplesmente descrevendo o que acontecia na época dele, que era o Império Romano dominando o mundo, o imperador como a figura de anticristo, porque ele era considerado o Deus na Terra, tinha o culto ao imperador, a perseguição dos cristãos, né, por causa disso, né? Aí você tem a interpretação dinâmica. A interpretação dinâmica mostra que ao longo da história sempre houve um anticristo que perseguia tanto judeus como gentios, tanto judeus como os cristãos, gentios cristãos, né? Sempre perseguiu o povo de Deus, ok? Então, ao longo da história, você tem lá, sempre se levantou algum poderio que seria contra isso e está perseguindo. Até hoje nós sabemos que tem, né? Basta você olhar lá a China comunista ou a Coreia, né? Olha lá na África também, você vai ver a igreja totalmente perseguida. E a terceira interpretação é a escatológica, que mostra que o que João viu são eventos futuros, quando futuramente virá uma pessoa, e essa pessoa será o poder político, né, que é o anticristo, e uma outra pessoa que terá esse poderio religioso, né, uma espécie de sacerdote. E a outra parte da aplicação é que as pessoas podem ser instrumentos da ação de Satanás. E aqui é uma parte muito importante que a gente tem que prestar atenção, porque você não precisa ser satanista para ser instrumento do inimigo, ok? O ponto é que Satanás não pode vir aqui na Terra e agir, ele precisa de ser humano,
para agir por ele. Então, nós temos que tomar cuidado, porque quantas vezes a nossa boca ou nossa maneira de agir não foi instrumento nas mãos de Satanás? E com isso eu termino a nossa aula mostrando que nós temos sempre duas opções. Ou nós seguimos o caminho das trevas, que às vezes pode parecer da hora, mas o final é morte. Ou a gente segue o caminho de Jesus, o caminho da luz, que nem sempre pode aparecer da hora, mas nós sabemos que o final está garantido. E a pergunta vai para mim e para você: qual é o caminho que nós vamos escolher?